ar o programa Fórum Legal. Hoje vamos falar sobre a orientação normativa número 1, norma do Ministério do Trabalho e Emprego, que recomenda aos sindicatos que promovam ajustes em seus planos de contas, visando dar mais transparência à destinação das contribuições sindicais. Confira aqui no Fórum Legal. Falar sobre o assunto, nosso convidado aqui no estúdio, Dr. José Carlos Arouca, advogado ligado ao movimento sindical, desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo e assessor jurídico do Sintoresp. Olá, doutor Arouca, prazer em revê-lo no programa Fórum Legal. Tudo meu. Doutor, antes de entrarmos no nosso tema, para que o nosso telespectador entenda o que é a contribuição sindical e como ela se aplica. Bem, a contribuição sindical, ela surgiu no nosso ordenamento jurídico em 1940, isso em função da Carta de 1937, né, que já antevia uma contribuição de custeio para a organização sindical. A contribuição sindical, ela passou para a CLT, e ela tem uma disciplinação completa. Ela corresponde para o trabalhador assalariado, não vamos falar aqui do empregador, do trabalhador autônomo, vamos falar para o pessoal representado aqui pelo sindicato. Ela corresponde a um dia de trabalho, a uma diária que é descontada pelo empregador do salário do mês de março e recolhida pelo próprio empregador até o final do mês de abril. Essa contribuição ela tem toda uma disciplina dirigida aos sindicatos, às federações, confederações, à própria central, pelo Ministério do Trabalho. Quer dizer, o banco depositário, que é banco oficial ou credenciado, ele recebe o montante descontado pelo empregador da folha de pagamento e há uma sequência de códigos. Um corresponde ao sindicato, outro à federação, outra à confederação, outro à central, e conforme essa codificação é feito o rateio. A própria CLT traz o que toca para cada uma das entidades. Primeiro era só sindicato, federação e confederação. Recentemente, a lei que reconheceu as centrais sindicais atribuiu também uma parcela de 10% para as centrais, tirando da chamada conta especial do Ministério do Trabalho, conta especial Emprego e Salário. Veja que coisa mais interessante. O trabalhador ele custeava o próprio seguro-desemprego, porque, em tese, essa parcela de 20% que é para essa conta especial emprego e salário, ela tinha também uma aplicação para o custeio do seguro-desemprego. E, com o reconhecimento das centrais, ficou só 10% para essa conta especial e 10% foi atribuído para as centrais. Então, para o trabalhador entender bem esse procedimento, é preciso que ele saiba que se trata de uma contribuição obrigatória. Ele não pode... É o imposto. Vamos repensar isso. Ele não pode se opor. E, por outro lado, o sindicato ele é completamente omisso em relação ao trato da contribuição sindical. Quer dizer, ele não pode estabelecer que essa contribuição vai ser de meio salário ou vai ser de 1,5 salário. É um dia de salário. É apenas isso. E ele não pode determinar quanto que ele vai reverter para a federação, porque a parcela da federação já está determinada por lei. Então, na verdade, como você observou, inicialmente um imposto. Em 1940, quando foi instituído, o nome era imposto sindical. Mas era um nome muito feio, porque quando ela foi criada, nós estávamos sob o regime da ditadura corporativista, fascista, de 1937, o Estado Novo de Vargas. Então, até aí era possível pensar na legitimidade desse imposto sindical, inclusive porque você sabe que havia aquele dispositivo na própria Constituição que dizia que o sindicato exercia, por delegação do Estado, função de administração pública. Mas em 1946, nós tivemos a redemocratização do país, não é? E uma Constituição democrática. Então, aí eu me lembro, um professor da Faculdade de Direito, Largo São Francisco, que foi também deputado federal, Teotônio Monteiro, ele arguiu a inconstitucionalidade e houve uma discussão muito, muito grande sobre
tratando-se de um imposto, e, portanto, compulsório, se ele podia sobreviver com a Constituição Democrática de 1946. Em 1967, em plena ditadura já militar, não mais a ditadura Vargas, o Decreto-Lei 229 mudou o nome para contribuição sindical. E hoje isso, uma tese pura e simplesmente acadêmica, né? Então hoje se entende que não é um imposto, mas é uma contribuição, uma espécie de contribuição social, uma contribuição normativa, uma contribuição sindical, né? Mas essa é a origem histórica da contribuição sindical, que ela sobreviveu à Constituição Democrática de 1946, sobreviveu às duas cartas da ditadura militar, a de 67 e a emenda número 1 de 69, e quando chegou, veja que coisa interessante, quando chegou na Constituição de 1988, havia toda uma articulação para extingui-la. E essa extinção da contribuição sindical, ela se iniciou já exatamente no governo militar de Castelo Branco. Castelo Branco chegou a aprovar um projeto de lei extinguindo a contribuição sindical. Esse projeto foi, inclusive, divulgado, não me lembro se chegou a ser apresentado, porque aquelas coisas eram aprovadas a toque de caixa. E depois, no governo, não no governo Collor de Mello, mas no governo Itamar Franco, o ministro do Trabalho, que era um dirigente sindical, o Antônio Rogério Magri, ele apresentou um projeto, ele levou o projeto até o Itamar Franco, extinguindo a contribuição sindical também. Então, sempre houve, a contribuição sindical sempre esteve na corda bamba. Mas chegou em 1988, na Assembleia Constituinte, havia uma ideia de substituí-la por uma contribuição de custeio. Mas houve um lobby muito grande das confederações patronais e de trabalhadores que criaram aquele chamado sistema confederativo de representação sindical. E aí o inciso 4º do artigo 8º da Constituição estabeleceu aquilo que mais ou menos seria a seguinte, né? A Assembleia Geral fixará a contribuição destinada ao custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Quer dizer, as confederações conseguiram encaixar o sistema confederativo, que era para elas sobreviver e terem também a contribuição confederativa. Mas o lobby foi tão grande, foi tão bem recepcionado, que eles encaixaram esse penduricalho, que é a coisa mais gozada que existe, porque uma Constituição, se reportar uma lei ordinária, é coisa do outro mundo, né? Mas então, independentemente da contribuição prevista em lei, é a contribuição sindical. E com isso, muitos dizem que isso constitucionalizou a contribuição sindical, de modo que ela não poderia ser extinta, a não ser por uma emenda constitucional. Doutora Arouca, recentemente, a portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, por determinação do Tribunal de Contas da União, dizem respeito à contribuição sindical. O que exatamente? Olha, a história foi a seguinte, houve uma passeata, uma manifestação em Brasília, liderada, por sinal, pela nova central sindical em defesa dos bingos. E, em represália, o deputado Caiado de Castro, né, do DEM, ele entrou com uma representação no Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas procedeu à instrução e quis saber de onde vinha esse dinheiro, que custeou, segundo o Ronaldo Caiado, os trabalhadores tinham sido pagos e não eram da categoria. Mas, durante a instrução, o Ministério do Trabalho foi ouvido e declarou o seguinte, que em função da autonomia sindical, desde 1988, ele não fiscalizava mais as contas dos sindicatos. Então, os sindicatos eram livres para eles estabelecerem a forma da sua contabilidade. Todavia, o processo foi levado a julgamento e o Tribunal de Contas entendeu, em primeiro lugar, com base em outros precedentes dele próprio, que eles tinham legitimidade para tratar das finanças do sindicato, das contas dos sindicatos. E entenderam que a contribuição sindical ela tinha uma diferenciação das demais contribuições e, portanto, determinou ao Ministério do Trabalho que ordenasse aos sindicatos, por sua vez, que eles separassem as suas contas em rendas próprias e rendas da contribuição sindical. Transparência. Como havia anteriormente, antes da Constituição de 1988. E deu ao Ministério do Trabalho um prazo de 90 dias para fazer essa notificação recomendatória. O Ministério do Trabalho se limitou a obedecer o que o Tribunal de Contas ordenou. Porque ele próprio insiste até o fim em dizer que ele não tem
legitimidade demais para apreciar as coisas. Veja que coisa interessante. Mas e a competência? Veja isso. Quando foi votada a lei que reconheceu as centrais sindicais, vocês estão lembrados que na primeira etapa, na Câmara dos Deputados, foi aprovada uma emenda do deputado Augusto de Carvalho, exigindo que a contribuição sindical fosse autorizada pelo trabalhador. E uma emenda do Antônio Carlos Panúzio, que a aplicação fosse fiscalizada pelo Tribunal de Contas. Quando foi para o Senado, a emenda do Augusto de Carvalho foi rejeitada, mas foi mantida do Panúzio. Quando chegou para o presidente Lula, o presidente Lula vetou, tendo em conta o princípio da autonomia sindical. Então eu vejo o seguinte, o Ministério do Trabalho é um órgão auxiliar da Presidência da República. Então, como pode o Ministério do Trabalho se insurgir contra uma orientação da própria Presidência da República, que entendeu que a fiscalização pelo Tribunal de Contas seria inconstitucional, ofendendo o princípio da autonomia. Tá? Mas, de qualquer maneira, cumprindo a determinação do Tribunal de Contas, ele estabeleceu que, a partir de 1º de janeiro, essa separação de contas, essa transparência, passa a ser obrigatória. Essa invenção de rendas próprias e contribuição sindical era coisa dos tecnocratas do Ministério do Trabalho, e que perdeu totalmente a eficácia com a Constituição de 1988. Então, a portaria do Ministério do Trabalho está valendo. Só que o Tribunal de Contas não tem como fiscalizar, e muito menos o Ministério do Trabalho. Isso é um retrocesso, senhor? Um retrocesso violento, porque como havia antes de 88, um anseio pelas diretas já, por uma Constituição democrática, havia também um anseio pela autonomia sindical. E isso rompe com a autonomia sindical, ofende flagrantemente o princípio da autonomia sindical. Quer dizer, é o sindicato outra vez curvado diante do Ministério do Trabalho, né, tendo que justificar como que ele aplica a contribuição sindical. Agora, observe o elenco que tem para a aplicação da contribuição sindical, é tudo assistencialista. É só assistencialista. É departamento médico, é colônia de férias, é lazer, é auxílio enfermidade, auxílio funeral e daí por diante. Quer dizer, não há, ao contrário do que pensam os procuradores do trabalho, não há nada a respeito da aplicação da contribuição sindical nos movimentos sindicais, nos movimentos sociais, por exemplo, na negociação coletiva, na assessoria para um confronto com os empregadores na mesa de negociação, durante um procedimento de greve e daí por diante. Né? Então, a contribuição sindical, na visão do Tribunal de Contas e do Ministério do Trabalho, por consequência, é simplesmente assistencialista, aplicação no assistencialismo e não no custeio da organização sindical. E como fica a questão da autonomia sindical? A autonomia sindical fica violada e eu acho que está na hora de um movimento sindical parar para pensar, porque eu acho que tem como fazer alguma coisa, não é? Mas eu entendo que, principalmente esse argumento, o veto do presidente Lula, o Ministério do Trabalho não poderia se curvar diante da decisão do Tribunal de Contas. Ele poderia até mesmo cumprir dentro do prazo, mas se insurgir e tomar providências, porque ele está violando a deliberação do Poder Executivo a quem ele tem que prestar contas, ele tem que servir. Não é? E o Ministério Público do Trabalho? Pior ainda. E o controle para pior ainda. O Ministério Público do Trabalho, você sabe que é o artigo 127 da Constituição e o artigo 129. O artigo 127 diz que ele é uma instituição permanente que tem como dever institucional zelar pelo controle do regime democrático, da ordem jurídica e dos direitos indisponíveis, sociais indisponíveis. E então nós temos toda essa história, que não dá aqui para agora comentar, o procedimento do Ministério Público em relação à contribuição assistencial, que eu acho que é totalmente equivocado. É totalmente equivocado. Porque, veja uma coisa, se a contribuição assistencial, ou negocial agora com o nome de batismo legal, né, se ela não ofende o princípio da liberdade individual negativa, como justificar a negociação em pejos? O banco de horas, por exemplo. O trabalhador não sindicalizado, ele tem que se submeter a isso. Então, essa parte, o sindicato é obrigatório, ele tem por obrigação negociar, até negociar contra o trabalhador, que é em pejos. Né? Está na Constituição, né? Ele pode fazer uma convenção reduzindo o salário, alterando jornada de trabalho, reduzindo a jornada de trabalho e daí por diante. Mas ele não pode fazer nada em função do sindicato que negocia, não em pejos, negocia a favor do trabalhador. Né? Bom, o que aconteceu foi o seguinte, eu acho que o Ministério Público gostou da brincadeira, não é? Quando ele se insurge contra
a contribuição assistencial, e ele editou várias orientações. Uma delas é que a contribuição confederativa se aplica só para os associados. A outra é que a contribuição negocial ela pode ser exigida, mas desde que se garanta o direito de oposição. E foi, agora, chegou numa orientação que é a número 3, se eu não me engano, né? Eu até anotei aqui, ela que diz o seguinte, que ele está legitimado para tratar da aplicação da receita sindical, não é só a contribuição sindical, não. Toda a receita. Mensalidade, contribuição negocial, sindical, quando se tratar de malversação e dilapidação. Isso está na CLT. A CLT diz o seguinte, que a dilapidação e malversação da receita sindical é equiparada ao crime de peculato. Peculato, se você for ver no Código Penal, quase todo ele diz respeito ao servidor público. Mas agora, então, é um crime praticado pelo dirigente sindical. Malversação é roubar. Dilapidação, não é? O que seria, então, dilapidação? Não é roubar, é aplicar mal a contribuição. Então, esse aplicar mal é subjetivismo do procurador. Eu conheço um caso, não é, que o Ministério do Trabalho, no tempo da ditadura, ele entendeu que realizar um simpósio que dizia respeito aos interesses dos trabalhadores era dilapidar o patrimônio do sindicato, interveio no sindicato. Não é? Então, mas veja só, se é crime, não é da competência do Ministério Público do Trabalho. Poderia sim ser da competência do Ministério Público, mas nunca do Ministério Público do Trabalho. Então, o cerco foi formado agora com essa orientação do Ministério Público do Trabalho, que aí, então, passa a envolver não só a contribuição sindical, mas toda a receita e toda a aplicação dos fundos do sindicato. Doutor Arouca, obrigada pela presença no programa. Infelizmente não temos mais tempo, mas está convidado para um próximo programa. Eu agradeço. Espero que tenha servido para alguma coisa. Obrigada. Chegamos ao final do programa Fórum Legal. O tema de hoje foi Orientação Normativa número 1, norma do Ministério do Trabalho e Emprego, que recomenda aos sindicatos que promovam ajustes em seus planos de contas, visando dar mais transparência e destinação às contribuições sindicais. Dúvidas ou sugestões, mande para o nosso e-mail programaforumlegal@sintoresp.org.br. Quer rever este programa? Acesse o site www.sintoresp.org.br. Lembrando que todos os nossos programas também estão disponíveis na página do YouTube, www.youtube.com/sintoresp. Obrigada pela sua companhia e até mais.